aí, companheiro aí de pesquisa, de livro, né? Então a gente tá sempre acompanhando o trabalho, assim, ele tem crescido, né, com as pesquisas. Então, muito legal ver o trabalho da Márcia, assim, claro, a apresentação de slides esclareceu alguns pontos, assim, tá claro que ainda falta bastante coisa, então realmente é aquela coisa preocupante, se você falou 6 meses, né, que falta Falta para... um semestre, né? Eu acho que não vai terminar, não é sendo alarmante, mas porque você precisa ainda fazer disciplinas, e esse período agora já era para você já ter finalizado, né, Tem nessa uma etapa questão de... também de publicações, né, de alguma coisa de participação também, que pode contar como créditos, né? Mas os que você apresentou são resumos expandidos, assim, que Uhum. conta Tem um uns que crédito estão caminhando quando aí é ainda. artigo publicado. Uhum. Mas, assim, e é um crédito só, Crédito entendeu? Então, só. como você está devendo, são 9, tenta fazer alguma coisa remota aí nas férias, ver se tem, né, alguma coisa. Não sei se nessas férias vão ter alguma. Geralmente é julho que tem. Então, e se precisar adiar também, assim, é só o Francisco lá mandar um e-mail lá na Uhum. coordenação e aí você ganha 6 meses. Assim, não é o ideal, mas não, também ninguém, né, ninguém fica na forca se tiver alguma coisa. Melhor ter a qualidade terminada do que fazer correndo e fazer superficial, né? Então, se por um acaso não der, porque realmente 6 meses é pouco tempo, né, para tudo, né? Sim. Então, eu vou fazer algumas considerações no texto, e esse texto eu vou devolver para você, então fica tranquilo, assim, Tá não precisa ótimo. Ah, nada, e tá. algumas coisas são dúvidas que, de repente, na hora que você apresentou, essas dúvidas foram tiradas, assim. Tanto na forma de organizar o texto, como na forma de falar do texto. Então, alguns pontos assim são mais opinativos, assim, e não é não é negativo isso não, tá? É só uma questão realmente de escrita. Eu tive uma aluna que ela falava assim sobre o uso de animais em laboratório. E ela fazia parte de um grupo que era contra o uso de animais de laboratório. Então, o texto, em vários momentos, assim, era aquela coisa emocionada, assim, né? Quando ela lia alguma coisa que era contrário ao que ela achava. E eu falava para ela, olha, você pode ter sua opinião, você vai ter sua opinião, e ele é enviesado pelo que você defende. Mas você não pode julgar a forma como as pessoas estão respondendo ao que você está perguntando. Então, ela fazia questionário com os estudantes, né, de cursos de área de saúde, e ficava indignada porque eles queriam que tivesse né, uso de animais de laboratório, e aí a forma da discussão era mais emocionada do que realmente né, uma análise do que ela recebeu de resultado. Então, em alguns pontos, assim, principalmente tem na introdução, tem no resultado, e aí isso também pode ser um pouco amenizado, porque você usa a primeira pessoa. Então, assim, a primeira não, né? A primeira pessoa do plural, assim, Plural. percebemos, usou 10 vezes Uhum. a palavra percebemos, e o perceber, na verdade, é algo muito opinativo. Então, assim, tem que ser mais assim, olha, os estudos mostram, né, autores mostram, trazer esses autores. Então, para tomar cuidado, para mesmo que seja sua né, aquela opinião do coração, assim, tomar cuidado para não parecer que do meu ponto de vista, esse acabou e não interessa os outros. Assim. Então, só tomar cuidado. Então, eu sinalizo em alguns pontos do texto, onde ele fica muito... o termo demonização, né? Então, assim, não é do Ribeiro esse termo, né? Então, aparece... E o Ribeiro é citado 17 vezes também. Então, assim, é um livro muito bom, tal, mas tenta trazer outros autores também, né? Então, de repente, não tem tantos trabalhos, né? No mestrado, a gente não vai muito para o lado internacional, mas, assim, de repente, trazer outros autores também, para não ficar assim, né? Tem um parágrafo, até lá, Ribeiro 2023, aí passa um pouquinho, Ribeiro 2023. Então, tomar cuidado para não ficar na opinião de um, por melhor que seja, por mais legal que seja, você não está Uhum. fazendo uma resenha sobre o autor, né? Você está fazendo uma análise de vários autores, vários temas, né? Então, tentar... Aí eu marquei lá também. Então, de forma geral, é essa a ideia. Eu estou no texto, então eu não estou te vendo agora. Se precisar falar, você fala. Tá bom. O título, também concordo com a Simone, temário canábico não é uma expressão usual, né? Então causa estranhamento assim no primeiro momento. Então, assim, a temática cannabis é mais fácil, né,
E o ensino barra educação é algo que você, assim, ou um ou outro, e, na verdade, você vai fazer ensino e educação, você vai tratar dos dois. Né? Então, no texto todo, você, em alguns momentos, você fala ensino e educação, mas a maioria você põe ensino barra. Então, dá a impressão assim, que você está indeciso ainda, ou você ainda vai, né, vai definir ao longo. Então, assim, ou já define uma só, que eu acho que não precisa, até mais rico, né, você ter as duas áreas, e colocar ensino e educação, né? E aquela coisa opinativa, né? Então, por exemplo, no resumo você já vem assim, porque aí já está em primeira pessoa, no entanto, esquecemos que esta classificação, falando da primeira frase, né, é arbitrária, pois nenhuma substância é boa ou ruim por si própria. Então, e aí é uma generalização, né? Não traz, ainda mais no resumo, assim, você já de cara já falar assim, bom e ruim, né? Você está criando o juízo de valor, assim, já na sua primeira frase. Então, cuidado só com essas. Eu coloco umas sugestões de redação também. É só para lembrar alguns pontos, né? Sua introdução tá boa, tá assim né, relevante, situa historicamente e tal, então tá interessante. Cuidado com as frases longas, a Simone já ressaltou também. Aí, né, eu falei do tom opinativo, assim, autores discutem que, os dados mostram melhor do que percebemos, né, notamos, é melhor. Lá na sua... Deixa eu ver o que parte é essa, acho que é na revisão ainda, página... Ih, tá sem página. Página 10, né, que também sem número de página, né? Você vai, assim, alguns termos que, além de opinativo, eles não são muito científicos, assim. Então, vou dar um exemplo, né? Percebemos, né, primeira pessoa e uma percepção sua, que no contexto brasileiro o debate canábico caminha a passos lentos. Então, você, né, coloca o passo lento, então é uma metáfora avaliativa, que você não fez essa, apesar da gente saber, tal, assim, você não fez essa análise no trabalho. E aí a sugestão, assim, a literatura indica que no contexto brasileiro o debate sobre cannabis tem avançado de forma gradual ou avançado lentamente, melhor do que passos lentos, né? Então está dando, né, uma humanização ali no resultado, então só sugestão mesmo. E aí isso aparece em vários pontos, por isso que chamou a atenção, né? Aí tem uma coisa opinativa de novo, lá na página 11, que você fala assim, como se você estivesse se defendendo, falando assim, olha, no entanto, a proteção das pessoas atacadas por cães ou que fazem uso problemático de drogas não virá da tentativa de bani-los, ou seja, você já traz outra questão que é importante, que é assim, a questão da banimento, né, dos cães, não é assim, do cachorro, é você evitar que raças sejam criadas para uso comercial. Como é que você faz isso? Tem que ter um debate, não é uma única frase que resolve, né? Então, a proteção da pessoa atacada por cães, opa, do nada, né? E aí você bota o Ribeiro 2023 ali na frente para essa discussão. Então, cuidado com essas frases, porque não é um debate que resolve em uma frase e não é, né? Não são todos os cães, tem toda uma discussão de legislação, que aí é outra dissertação, outra tese, entendeu? Que não tem a ver com a sua. Então, não traz isso porque vai... parece assim, que estou me defendendo usando um argumento que eu devolvo, né? A psicologia explica assim, né? Então, vou jogar uma coisa na cara e né, defender o que eu estou achando. Então, não precisa. Então, assim, os estudos indicam que estratégia de proteção para pessoas que fazem uso problemático de drogas depende menos da proibição e mais de medidas informadas por evidências científicas. Tirei o negócio do cão, que ia ficar polêmico, e ficou só na questão do uso problemático. O que é esse uso problemático? Né? Você, né, vício, outras questões. Então, assim, amenizou o tom e manteve ali. Não fica aquela, né, a pessoa lê e fala, opa, que isso? Que história é essa de... Né, banimento de cães aí, então não fez, não ajudou, né? Indo para a justificativa, na página 12, então ela está bem contextualizada, tal, né, nesse debate
debate político, social, em torno da cannabis e tal, só toma cuidado em alguns trechos, mesmo, né, novamente, a questão do opinativo. Então, assim, fracasso do proibicionismo, demonização, visões conservadoras, mitos, não que você não possa usar os termos, mas como eles se repetem muito, aí fica mais panfletário do que realmente você trazer o que justificar por que é importante, porque você está fazendo um levantamento que precisa ser sustentado. Então, assim, você tem uma justificativa para sustentar por que você quer avaliar o que está aparecendo nos programas de pós-graduação. Então, tentar focar mais nisso, né? Que aí mistura um pouco desse discurso científico com uma militância, né? Que é importante também, mas que tem lugar para isso, não precisa ser na justificativa, né? Uhum. Que mais? Que é difícil, né, a gente ter esse distanciamento de opinião, mas assim, é só mesmo para falar, ainda mais que você está avaliando, fazendo uma análise de algo que outro fez, que foi os materiais que estão nos programas de pós-graduação, é aquela coisa, mesmo que para você dizer que não tem nada, você tem que avaliar e dizer, olha, não tem nada porque eu avaliei 500 dissertações e teses e não tinha. Mas essa análise foi feita, né, algum distanciamento a gente tem que fazer para não ficar aquela militante, né? Então, no sentido de não validar o dado, sendo que você tem os dados interessantes que podem aparecer, tá? Não sei se dá para entender assim o que eu estou querendo dizer. Entendi, sim. Como apareceu várias vezes, uma vez assim na discussão, eu acho que e é legal que você se posicione, sabe? Eu acho que é interessante até para você encaminhar, sei lá, se você quiser fazer um doutorado e tal, mas cuidado nos locais, assim. Então na introdução, na justificativa, você está dialogando com outros autores, né? Aí a sugestão mesmo de reorganizar é assim, você realmente ficar, né, o contexto do debate, críticas a esse proibicionismo e o impacto social disso, você fala, então, assim, só mesmo reorganizar. Repercussão no campo de educação, a produção que já existe, que lacuna que a acadêmica ela vai estar, né, a gente está tentando resolver, e por que essa pesquisa vai contribuir. Né? Então, por que ela é necessária? Né? Então, assim, a gente vai falar do gap, né? Ou seja, olha, o problema é esse, a gente tem, então a gente não é só o percebemos, assim, a gente tem um campo que necessita de mais estudos, tal, porque fulano falou isso, fulano falou aquilo, tal, e a contribuição do meu trabalho vai ser fazer esse levantamento para discutir o contexto da pós-graduação. Aí você sabe, você vende o peixe bonitinho e fica dentro do que você está se propondo. Eu estou pegando o gancho do que você está se propondo. Aliás, eu tinha até feito uma sugestão lá no título que está lá, porque você fala um pouco do texto. Deixa eu até voltar a ver se eu anotei mesmo aqui. Tá, isso mesmo. Você fala assim. Porque no título você está falando, o título que você trouxe, você fala assim: o que os estudos revelam? Mas ao longo do seu texto você dá um posicionamento mais forte sobre tensão político-racial, racionalidades, assim. Então eu acho que o título podia trazer isso, sabe? Ficaria um pouco mais curioso o leitor falar assim, poxa, que interessante ela falar de tensão político-racial, né? Você, ao longo do texto você traz, como a Simone falou, se você vai trazer isso, porque você fala de colonialidade e tal, mas você disse que vai aprofundar depois. Então, pode ter um título, sabe? E chama mais atenção para essas questões político-raciais, contribuições decoloniais, sei lá, alguma coisa assim que se foi esse mesmo caminho, tá? Porque eu vi pelo slide e pelo que você falou que isso aparece, e acho que aí dá um diferencial, porque não fica só os estudos em geral revelam. Não, eu quero ver a contribuição disso para a educação para as drogas, ou então para a formação de alguma coisa, sabe? Então, acho que você se posiciona melhor e o título já diz melhor sobre o trabalho. Sugestão também está anotado. Você olha lá com calma. E título a gente usa até na véspera da defesa, entendeu? Então, que bom. Obrigada. Deixa eu ver se tem alguma coisa antes aqui, que eu estou indo para os objetivos. Tá. Aí nos objetivos, assim, cada um deles eu coloquei uma sugestão. O objetivo geral está ótimo, né? Analisar ali as dissertações, tal. Aquela história do temário canábico, se mudar no título, muda aí também. Mas os específicos,
a gente sempre, né, tem 4 objetivos específicos. Eu não vi esses 4 objetivos lá na sua metodologia, nem um caminho para resultado. Então, você fala assim, avaliar a disseminação ou escassez das pesquisas com estudo canábico, explorar os referenciais teóricos e metodológicos, analisar as contribuições das pesquisas. Esses 3 parecem ser a mesma coisa, sabe? Então, assim, você está fazendo esse mapeamento, você está sistematizando, você está examinando. Então, eu acho que eu deixei sugestões aqui, juntar isso, porque na prática, a sua metodologia vai falar numa primeira parte, que é o que você trouxe. Como é que você fez essa análise, né, nos programas de pós-graduação? E a segunda parte, que não está pronto aqui, que é propor caminhos educativos e políticas públicas, que aí, em 6 meses, a gente, né, mais complicado, mas vamos ver se vai dar conta desse último objetivo aqui. Mas, assim, o 1, 2 e o 3 estão muito próximos, assim, né? Então, estão mais para metas dentro do mesmo objetivo. Então, eu deixei ali sugestão, e aí tenta trazer, se você for, não, eu quero manter essas 4, tenta trazer, ó, como é que você vai avaliar a disseminação, nem é disseminação escassez, né? Você já está trazendo uma dualidade ali também, né? Seria que, né, deixa eu ver qual que foi o que eu tinha colocado aqui. Mapear a presença, distribuição e periodicidade das pesquisas sobre a temática cannabis nos programas credenciados pela CAPES. Então, assim, você está fazendo esse mapeamento, se foi isso, né? A questão do trabalho. Disseminação ou escassez está criando um juízo de valor também, que o que é disseminação e o que é escassez, né? Então, é um peso aí que não está aparecendo, né? E aí você fala recorte temporal estipulado. Você já tem esse recorte,